Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish. Estou aqui para comentar mais um episódio da série A Sete Palmos, Six Feet Under no original. Esse episódio aqui, ele me pegou forte, gente, porque é um episódio que eu terminei chorando, né? Por isso que é bom fazer a revisão, né? Esse aqui é muito emocionante e ele pega a gente realmente desprevenido, sabe? O episódio aqui ele foi escrito por Lawrence Andrews e dirigido pela Lisa Cholodenko. Foi exibido em 24 de junho de 2001. Nesse episódio aqui a gente vai ter a morte de um cara que participa de uma gangue, né? O Manuel Paco Bolim. Ele acaba tomando um tiro, né? O episódio começa assim, ele tá no carro, o carro dele quebrou num lugar assim meio remoto com a namorada. E ele, né, vai tentar ligar, vai no orelhão para poder fazer uma ligação. O que é um orelhão, né? Vai tentar fazer uma ligação, deixa a namorada no carro, só que dá a entender que outras pessoas de outra gangue, até porque ele não está no local onde a gangue dele pertence, acaba atirando nele na frente da namorada, ela não pode fazer nada, né? Então, aqui a gente vai ter essa questão aqui, esse episódio ele tem muito recorte de questões até de preconceitos, né? Que são colocados e são desconstruídos. Isso também é tudo muito, muito, muito bonito, eu acho, como é mostrado assim para o espectador, né? E claro, também vão ter desdobramentos relacionados à questão do incêndio, né? Na casa, na frente da casa dos Fischer, porque tudo está precisando ser discutido, né? Eu vou continuar já a falar sobre o episódio, dar as minhas impressões. Só vou deixar gravado aqui um aviso, tá? Que é o nosso aviso de apoio, né? Dessa vez eu não vou ficar repetindo, eu vou tocar a gravação. Então você, por favor, escuta, presta atenção e, por favor, se você puder, nos apoie, tá? Isso é muito importante para que o nosso trabalho prossiga. Antes de eu começar, eu quero aproveitar para deixar uns avisos rapidinho, tá? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui comigo, né? Fazendo essa revisão. E também agradecer a quem nos apoia, né? Muito, muito obrigada. Você que está nos apoiando. Agora a gente teve uma atualização nos nossos apoios, porque o Padrim, que é uma plataforma que nós usávamos há muitos anos, ela informou que vai ser desativada. Então, se você quer nos ajudar, e eu sei que você quer, né? Se quer que eu consiga falar sobre toda a série A Sete Palmos, você, por favor, lembre-se de nos apoiar no Apoia-se, né? Ou no Apoia-se, porque a gente já tem uma meta lá devido a uma peça de computador que ainda falta, né? Então, nós deixamos aberto lá uma meta lá mensal, né? Você pode apoiar, a gente sempre pede para a pessoa apoiar acima de R$10, porque a plataforma pega um certo valor. Ou então, a gente é muito grato a quem faz isso também, mandar um Pix pra gente. Nosso Pix é bem fácil, é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Esse é o Pix que vai para nossa conta da Caixa Econômica Federal e é onde nós recebemos o dinheiro para pagar o site, comprar peças, resolver problemas. Recentemente nós compramos algumas peças para as nossas lives de quarta-feira, né, que nós fazemos aqui no canal. Então não deixe de nos acompanhar e principalmente não deixe de nos apoiar. E claro, muito, muito obrigada a você que acompanha e nos apoia, tá bom? Prodigal return. This is what you've been running away from your whole life. Após então dessa questão da morte do Paco, a gente vai ter ali o Nate e a Brenda, os dois estão sendo interrogados separadamente, né? Aí estão perguntando o que eles estavam fazendo na casa. Não deixou claro para mim como é que eles conseguiram chegar a essa informação, né? Que eles estiveram na casa ou foram eles mesmos, né? Que informaram a polícia. De qualquer maneira, estão sendo ali interrogados, estão perguntando o que eles estavam fazendo lá, por que eles estavam lá. Nate responde, inclusive, que é porque ele queria mostrar essa casa que ele brincava na infância dele. Depois acaba assumindo e a Brenda também que eles estavam lá transando e por aí vai, né? A gente tem também aqui essas questões dos Fischer e os problemas financeiros que eles têm. Por quê? Porque a gente vai ver isso muito, né, na série, né? Eles trabalham sempre no limite e, é claro, vamos lembrar que eles estão numa fase que eles estão sendo pressionados a vender, né? Para aquele conglomerado de
funerárias, né? Então lá o problema da vez é a questão do ar-condicionado. O ar-condicionado quebrou, Los Angeles, né? Quente para caramba, né? E eles já estão ali pensando o que eles vão fazer, porque obviamente lá tem os serviços funerários, etc. Todo o andamento ali e o trabalho que é prestado à família dos enlutados, e tudo tem ar-condicionado, ambiente climatizado. O David até fala uma coisa que o David ele solta um monte de coisas absurdas nesse episódio. Ele fala que a mãe dele fala assim a Ruth, muitas pessoas vivem sem ar-condicionado. Aí ele fala, só se for no terceiro mundo. Então o David aqui ele mostra vários preconceitos idiotas aqui que depois ele mesmo vai acabar refletindo essas questões, né? Porque a gente tem nossos defeitos, a gente obviamente fala coisas ou faz coisas que não deveria, né? Até pela nossa criação. Nem todos têm uma criação que dá a entender que o mundo é plural, né? E tal. Tem criações, obviamente, que são cheias de preconceitos e tal, né? E eu acho que os Fisher também não estão longe disso, né? Então, aqui eles vão ter a visita da família do Paco, que estão tentando em várias funerárias conseguir fazer os serviços, né? Para ter o funeral, para ter cerimônia e tal do filho. Que aliás o nome dele não é Paco, né? É Manuel. Então Paco é o nome dele de gangue. Quando o David vai lá falar com os pais, né? Que é uma cena muito triste, né? Isso daí me pegou muito também, né? A dor dos pais, né? Que falam assim, principalmente a mãe, né? Ela fala, eu já perdi meu filho há muitos anos. Eu perdi quando ele entrou numa gangue. Aí quando abre um pouco a cena, você vê que tem mais um cara sentado, mais ao longe. E o David fica olhando pro cara e tal, e estão conversando e etc. E vê que o momento ele dá a entender, tá conversando com os pais, ele pensa que é o irmão. Ele pensa que é o irmão, mas não é o irmão. A mãe fala que ele é o líder de gangue, né? Ele tem até um nome Powerful, né? Achei um nome engraçado também. Mas é toda uma situação muito triste, né? Porque para os pais, né? E eu penso muito nisso, porque principalmente a gente que tem filhos, né? Não é meu caso, eu consegui ter a felicidade de ter um filho que não se envolvesse com essa espécie de coisa. Mas muitos pais têm, não é? Seus filhos que eles sentem uma impotência por você não conseguir, né? Você não consegue tirar o teu filho das más companhias e tal, e por aí vai. E às vezes as coisas vão piorando muito, né? Esse podcast não é para discutir isso, mas a dor do luto em vida que os pais têm, né? Por não conseguir ter mais contato ou proximidade com o filho. Então é uma coisa muito dolorosa, né? E o David está conversando ali e falando assim, então... David e o Nate, os dois, na verdade, porque o Nate também trabalha, né? E estão conversando e tentando definir, né? Qual que é o tipo de enterro, né? E claro, o Powerful, ele quer um enterro tipicamente mexicano. O David pede licença, fala para os pais que vai, para eles irem olhando as flores, etc. E vai lá chamar o Rico, o Frederico. E aí quando ele chega lá, o Frederico está preparando, né? Uma outra pessoa, e inclusive ele fala assim, olha, Rico, será que você pode ali falar com os pais? Que tem uma família aí uma pessoa que era de uma gangue aí, que o cara morreu e tal, eles estão querendo um enterro tipicamente mexicano, e será que você... Aí você vê que o Rico dá a volta, né? E fala, por que eu? Né? Você não entende disso e tal, não é a tua comunidade? Ele fala, eu sou porto-riquenho. Por que eu entenderia especificamente de um enterro mexicano? Mas você entende esse universo, esse mundo. Isso é David falando. E fala, não. Né? Mas ninguém na sua família, o Rico fala, não. Ninguém na minha família. Né? Aí ele até xinga ele, né? Ele fala, cabrão, né? E tal, porque aí o David fala, olha, a gente tá no limite aqui, não tem o que fazer e a gente precisa demais conseguir fazer esse velório, porque nós estamos tendo problemas financeiros. Eu preciso da sua ajuda, Rico. Então o Rico, você vê que ele sobe, né? Vai lá conversar com os pais, conversar com o líder de gangue que tá ali, né? Da qual o Paco pertencia. E ele tá tentando mostrar o caixão, né? É um tal de Opala o nome do caixão, né? Até achei interessante, é o nome de carro, né? Um caixão depois até bem bonito.
E o líder tá frustrado, fala, não é bom o suficiente, não é bom o suficiente. E aí o Rico, né, eu acho isso daí muito corajoso, assim, dele. Aliás, esse episódio ele tem uma coisa sobre coragem, né? E tá, e você conseguir enfrentar certas coisas com coragem. Ele pede licença, chama ali o cara que é o líder de gangue mais para uma sala ao lado e fala, olha só, eu tô aqui tentando ajudar. Vocês já não foram em vários locais para tentar fazer o velório e não conseguiram? Então, eu estou aqui tentando ajudar. O que você quer? Você quer que eu te ajude? Entendeu? Que a gente possa dar alívio a essa família, possa dar, né, tratar respeitosamente, como vocês não foram tratados por aí, ou não? O que você decide? O que você quer? E intimida, fala pra ele, o cara sorri e voltam e ele, o líder da gangue ali aceita, né? O episódio também vai ter, já que a gente tá falando sobre isso, acho interessante comentar que o David, ele tem um momento que ele tá fazendo umas compras com o Keith, né, e conversando e tal, estão sempre desabafando e conversando. E eles estão dando a entender que eles estão tipo num estacionamento do supermercado, o Keith tá guardando as compras e ele está demorando um pouquinho e tem um cara logo perto ali de carro falando, ô, vai logo, pô, e aí? E os dois conversando e, né, o David fala, um momento, por favor, um momento e tal. Aí o cara sai de carro assim, falando, esses, como é que é? Como se fosse essas bichas malditas, algo assim do gênero, né, que ele fala. Aí o Keith olha isso e ele pega, larga a compra e vai atrás do cara, que o cara tá parado logo perto com o carro, né, mais adiante. Abre a porta do carro do cara, encosta o emblema da polícia na cara dele e fala, ó, você tem a certeza quando você chamar alguém de bicha, maldito bicha, que não seja um policial, né? E tal, e mesmo timida mesmo, esfrega na cara dele, você tem alguma coisa para reclamar, pode reclamar, duvido que você vá ligar para reclamar e tal, e fica nervoso, até tem um momento que o David tenta pegar no braço dele, ele tira com tudo, né? O Keith é uma força da natureza intimidante realmente, né? E o David fica ali super chocado, né? Falando, pô, por que você fez isso e tal? E o Keith vira pra ele, por que você se odeia? Ele fala isso, o David fica ali parado, chocado, né? Ele dá a entender como se o David não quisesse confrontar, né? Que ele se achasse tão inferior às pessoas que ele achasse que tem a obrigação de ficar aturando, engolindo o desaforo. Então é interessante como o episódio trata essas questões que ele coloca de você ter coragem, às vezes, para você peitar alguma coisa. Nem sempre coragem é você peitar, às vezes coragem é você evitar também, né? Claro que as coisas não podem ser levadas assim a ferro e fogo, né? Na vida. Pelo menos quem chega na minha idade sabe que tem certos momentos que coragem é você virar as costas e sair andando e deixar pra lá, entendeu? Porque não importa, né? De qualquer maneira, isso aí fica muito na cabeça do David, tanto que o David, esse vai ser o episódio onde vai ter gente morta conversando. Nossa, é isso que me deixou muito emocionada, porque o ator, o Jacob Vargas, que é o Manuel Paco Bolin, né? Ele aparece, tem um momento que o David tá, inclusive, costurando o peito, né? Depois, aquele corte que eles fazem Y, né? Quando a pessoa vem do IML, né? Feito uma análise. E aí ele começa a ver o David, o cadáver, né? Conversar, o Paco, falar assim, nossa, olha só, você tá me costurando, né? E o David tá ali passando alguma coisa na pele dele, ele até brinca, pô, tu andou regulando o meu, né? P, né? Aí o David fala, não, e ele dá risada e sim. Tem uma dinâmica muito interessante que o ator Jacob Vargas faz com o personagem que é o David, né? Porque é muito emocionante a maneira como ele lida. A gente sabe que tudo isso, né? É a própria cabeça do David que tá ali imaginando esse diálogo todo, essa conversa. Mas ele começa a conversar, por exemplo, por que ele saberia falar assim, olha, você precisa conversar com seu namorado, o Keith. Aí ele fala porque ele tem razão no que ele fez, né? Ele dá a entender que, olha, ele fez uma coisa importante, que é tentar confrontar, né? A gente não pode só se encolher, né? Só ser humilhado. E eles vão conversando e tendo toda aquela dinâmica. E você vê que essas conversas que eles estão tendo e tal, uma conversa que isso aí vai ser importante assim pro David, porque o David, primeiro, ele é uma pessoa muito conservadora e a gente vê que ele é também preconceituoso, não é?
e tal. Então ele vem com os preconceitos, esse negócio dele achar que o rico é um cara, porque sabe, todos os espanhóis são iguais, do mesmo lugar, né? O rico até fala, pô, tu já viu a distância do México para Porto Rico, né? E tal, porque realmente a ignorância dele, e não só dele, às vezes de todos nós, né? A gente não deve ter nem a pretensão de achar que sabe tudo no mundo, né? Mas o David aqui está sendo ensinado. Então o episódio aqui vai ter muitos diálogos dele com esse cara, que é o Paco, né? O defunto, que tudo é a cabeça do David, obviamente, funcionando, né? E tal, e tentando refletir todas essas questões. A mãe, né, para falar da família, a mãe e tal, a questão da polícia ali tá andando, né? Inclusive eles têm vários diálogos ali, o David fala com o Keith que a Claire vai precisar do advogado e tal, porque obviamente se ela for implicada, né, já que pelo visto o Nate e a Brenda, os dois acabaram saindo bem nessa interrogatório que foi feito, pode realmente recair sobre a Claire, né, e tal. E vai ter também aqui, isso vai ser uma cena engraçada, que a Brenda, ela vai ser convidada para jantar, né? Olha só, a relação já deu mais um passo adiante, né? Na casa do Nate, né? Então, a Brenda vai chegando ali 1 hora adiantada, né? O Nate fala assim, poxa, você chegou 1 hora adiantada, o que aconteceu, né? E ela vai andando, vai investigando, vão conversando, vão tendo aquele papo, né? Aquele negócio da Brenda sempre tá brincando com ele. E aí vão andando por ali, ela entrega ali o champanhe ali para a mãe, fica muito contente, né? Então ela tá ansiosa, ela não quer demonstrar, mas ela tá ansiosa com esse encontro, não é verdade? E eu acho que ela tem um diálogo ali com o Nate, que é um diálogo muito importante para definir essa personalidade do Nate, né? Porque ele comenta sobre as coisas, os problemas, as preocupações, essa questão toda da insegurança do trabalho deles, né? Afinal ele está tentando resolver essa questão junto com o David. O que ele comenta com ela fala assim, você canaliza a dor alheia, não é verdade? E isso é uma coisa que a gente pode dizer do Nate, né? Que ele é uma pessoa empática. Ele realmente canaliza a dor das pessoas. Enquanto o David é um personagem assim, que ele é muito mais sisudo, né? Muito mais na dele, muito mais retraído. O Nate é alguém que pega na mão da pessoa da família enlutada para poder conversar. Então ele tem essa capacidade, que é uma coisa que não é muito comum na família, né? A Claire, que é uma personagem que eu falei um pouco dela aqui, mas ela vai ter alguns momentos que eu acho que ela brilha no episódio. Introjeta muita coisa, mas ela é jovem, né? Ela está em fase de amadurecimento, de conhecimento, de conhecer as coisas, de se decepcionar com as coisas, não é? Então o Nate, ele é um homem já de mais de 30 anos e você vê que ele tem essa bagagem de vida onde ele tem uma preocupação com o outro. E isso não quer dizer que ele seja um santo, que ele seja uma pessoa que ele não fere, né, os outros, mas ele tem essa coisa empática. Então eles conversam e enquanto eles estão lá naquela sala, que você vê que é a sala onde fica realmente os velórios, né? Eles fecharam aquelas portas que são portas duplas e tal. A mãe tá para lá para cima arrumando a mesa de jantar e tal. E quando a Ruth desce, ela escuta uns barulhos, vê que a porta está fechada, abre a porta, ela acaba surpreendendo o Nate e a Brenda, o Nate fazendo um oral na Brenda, e a Brenda, né, a Brenda meio que não tá nem aí, mas o Nate fica chocadérrimo e tal, e a Ruth também se choca, derruba um copo no chão e tal, e torta de climão, gente, pura, né? Porque caramba, logo em seguida já vem a cena do jantar. E aí eles estão lá conversando, a Ruth está perguntando sobre a carreira da Brenda, falando, o que você faz, Brenda? Aí a Brenda fala, eu faço massagens, eu faço shiatsu, que é uma massagem tal que toca em pontos e tal, para poder, tipo como se fosse uma acupuntura. Aí a Ruth, aquele negócio de agulha. Aí a Brenda, aquele negócio de agulha, né, não discute muito, só que eu faço isso com os meus dedos. Aí a Ruth, quer dizer que você enfia os seus dedos nas pessoas? Aí a Brenda, não no horário de trabalho. A Claire racha o bico, né? Porque é engraçado, esse diálogo é muito engraçado, né? Então, claro que a Ruth tá ali se controlando, né? E tá tudo ali nas entrelinhas. O jantar fica nesse pé.
eles falam assim, inclusive para mudar de assunto, né? O David, né? E o Nate, nós temos um plano de negócios, porque nós precisamos combater essa empresa que quer comprar a funerária, continuamos tendo muitos problemas. Aí a Ruth fala, seu pai nunca teve um plano de negócios. Aí o Nate fala, por isso que deu problema, né? E perguntam se a Brenda vai ficar ali pra torta que não é de climão, mas é uma torta de pêssego, né, da sobremesa. Então, fiquei com água na boca querendo comer essa maravilhosa torta de pêssego. E é isso, né? Então, esse evento da família, esse jantar aí, claro que vai gerar muita preocupação para Brenda, né, da Ruth ter ficado furiosa com ela. E assim, né, ela vai ficar com aquilo, com aquela preocupação e tal, e vai tentar depois, inclusive, tentar se reconciliar. No final do episódio ela vai tentar falar com a Ruth. Achei muito digno da parte dela, sabe? Antes as pessoas, quando elas fizessem alguma coisa que ofendesse, né, e tal, em vez delas fingirem que não aconteceu, né, jogar para baixo do tapete, elas fizessem como a Brenda faz, que a Brenda vai lá, ela aparece depois, mais pra frente, eu tô me antecipando, né? Mas ela aparece na porta, bate na porta, cumprimenta a Ruth, fala pra ela, olha, me desculpa, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo em uma outra sintonia e tal, né? Eu sinto que as coisas com o seu filho estão indo bem, né? Então não quero que fiquem máculas entre nós, né? Algo do gênero. E aí a Ruth, primeiro ela tá meio retraída, mas depois ela acaba meio que aceitando as desculpas da Brenda e falando, olha, cuidado com ele. Mas depois ela completa, ela fala, cuidado com ele, que ele parece ser uma pessoa muito segura de si, mas ele é muito frágil, né? E tal, né? Então, é claro, aqui a gente sabe, né, que o Nate é uma pessoa muito preocupada assim, com as coisas, muito desconectado com a realidade da família, muita coisa ele está conhecendo, se chocando. Imagina que ele fugiu, né, praticamente, quando ele ficou adulto, assim, ou pelo menos mais velho, né, ou depois da adolescência, vamos colocar assim, ele foi embora, porque ele não queria participar das coisas da família, né, e depois, quando o pai falece, ele resolve abraçar isso daí, né. Então aqui, esse episódio, essa questão toda do funeral, inclusive, só para voltar a mencionar também, ela é muito, muito, muito bonita, porque o funeral em si, você tem o funeral ali, claro, ali tem muita gente, principalmente da gangue, né, e tal, poucos são os familiares, né, a presença massiva é o pessoal mesmo que era da gangue, que ao mesmo tempo sim, porque o nome do episódio é família, era família também do Paco, né? Como lidar com isso? Também era alguém, as pessoas que ele se apoiava e ele confiava, né? E visivelmente isso é interessante, esse líder de gangue, o Powerful, né? Com esse nome engraçado, né? Ele é uma pessoa que ele parece muito controlador e não quer dar o braço a torcer, mas para ele é muito importante, né? A gente não sabe, né, como é que era a relação dele com o Paco, dá para entender que sim, que havia uma relação de amizade e de respeito, que aquilo não é somente para poder falar assim, olha só, a gente vai enterrar o nosso membro de gangue aqui com requintes, não vai ser um funeral qualquer, vai ser um funeral bonito, bem feito. Mas dá a entender que esse Powerful, ele é uma pessoa sensível às questões familiares, né? Ele vê no que aconteceu ao Paco algo, e as relações com os pais, etc., a dor dos pais, talvez a própria relação dele que ele tivesse com os pais dele, e a distância, né? O desencontro. Então isso é tudo muito bonito e vai se tornando cada vez tudo muito mais emocionante. Todos esses diálogos que o David tem, que são diálogos imaginários com o Paco, o Paco está explicando para ele que ele tem que, e ele precisa se impor, né? Que ele tem valor, né? Que ele tem que se dar valor para que os outros também deem valor a ele. Como é que você vai deixar alguém pisar na tua cabeça? E o David vai conversando, inclusive a Ruth várias vezes pergunta para o David, fala, David, você não está mais indo à igreja comigo, por quê? Aí nesse momento ele estava até numa das conversas imaginárias ali com o Paco, né? Aí ele fala assim, é porque eu estou indo numa outra igreja com um amigo meu. Aí ela pergunta, qual amigo? Aquele policial, aquele homem negro? Então tu vê que nisso tem uma coisa assim, a sombra de um certo racismo, sim, tem, né? O jeito como o tom da voz dela, né? Aí o Paco fala pra ele, pro David, né? Se imponha. Aí ele fala, sim, policial, homem negro, sim. Né, e tal. E você vê, isso eu achei muito legal porque isso aparece várias vezes na série.
né? Que essa igreja que ele frequenta junto com o Keith, que é uma igreja onde a pastora, eu tô aqui supondo, mas parece é uma igreja que é voltada para o público LGBTQIAP+. Então ela tem a bandeira colorida lá no altar, as pessoas que estão ali ao lado dele sentados no banco, você vê que são pessoas de diversos tipos, não necessariamente podem ser pessoas cis também, sei lá, não importa. Mas ali eles se sentem muito, né, bem-vindos, isso é muito importante, né, eu penso. Porque existem muitas pessoas LGBTQIA+, são pessoas religiosas, elas precisam se sentir acolhidas. Então, em Los Angeles, nessa igreja, que tem uma pastora que eu supus, talvez fosse uma mulher lésbica, talvez, né? Que ela está ali dando um discurso, inclusive está falando que na verdade, justamente aquele negócio da árvore do conhecimento e tal, e sobre isso, né, Adão e Eva, né, que a verdade é o conhecimento que estava sendo negado aos dois, né, só que é colocada aquela culpa cristã. Então eu acho bem legal esse debate que ela está colocando ali. E quando o David está indo embora, o Keith já saiu da igreja, você vê visivelmente que os dois não estão nem sentados lado a lado. Ou seja, realmente ficou meio estremecida a relação, né? Ele chama o Keith, chama várias vezes, aí o Keith para, ele pede desculpas ao Keith, ele fala, desculpa, Keith, né? Eu queria que você também me pedisse desculpa, né, Keith? Você falasse pra mim, desculpa também por ter tido essa reação tão, né, irritada, né, e assustadora e tal. Só que o Keith se vira e fala pra ele assim, olha só, David, eu sou um policial. Eu quero que você imagine quantas vezes que escreveram gay no meu armário. Quantas vezes que eu sinto, inclusive, que eu posso estar... eu não ter o backup, não ter a segurança dos meus companheiros, que eles não vão me apoiar quando eu precisar, pelo preconceito. Então você acha realmente que eu vou deixar alguém pisar na minha cabeça? Ele falou, como você lida com você mesmo, eu posso até aceitar e esperar porque eu te amo. Ele fala isso, acho tão bonito. Só que, entendeu? Você precisa mudar. Você precisa mudar o teu jeito de ver essas coisas. Mais do que tudo, você tem que entender que eu não vou deixar me pisarem. Espero que você não permita que isso aconteça com você também. Então o David novamente fica sem ter o que falar. Porque o Keith está pleno de razão. O David, até por ele estar no armário e tal, e todo esse conservadorismo e tal, é muito fácil se alinhar, né, a valores, né, sociais que são adequados, vamos colocar entre aspas, né, que as pessoas aceitam facilmente, né. Só que o Keith é um cara assumido, é um gay assumido, então ele realmente confronta, né? Até porque ele é um gay assumido e é um gay assumido que é um policial, né? Então ele vai deixar pisarem na cabeça dele, o cara sai xingando eles dois, né? Seus viados malditos, ele fala isso assim, né? Não com essas palavras, mas eu gostei, né? Isso vai trazendo reflexões ao David, que está sendo confrontado nesse episódio com os próprios preconceitos, com a própria maneira de viver. Ele é muito contido, né? Você vê que ele puxou muito a mãe, a Ruth, né? Que é uma outra pessoa muito contida também, né? Que para botar as coisas para fora só na base do grito e do berro, né? Ela não consegue facilmente colocar seus sentimentos para fora, suas preocupações. Dá para ver o jeito como ela trata a Claire, né? Que é sempre com aquela preocupação. Você tem... Qual é o problema? Você tá com bulimia? Qual é o problema? Você tá com isso, tá com aquilo? Então, não se espelha nela diálogos mais fáceis, assim, que ela não consiga... Como colocar assim, ela não consegue botar para fora as preocupações e todo o amor que ela tem por aquela filha, né? E o quanto a esperança ela coloca naquela filha. É difícil para ela, como é difícil para muitas pessoas botar para fora o seu carinho, o seu afeto, com medo de se magoar, né? Mas, né, a gente só tem essa vida para viver, a gente precisa aprender, né? A colocar em palavras o amor que nós sentimos, né? Então, aqui... Você tem esse diálogo que eu acho muito bonito, esse episódio é muito emocionante e a dado momento, depois que o enterro, são vários dias, né? O enterro não, mas o velório, são vários dias, porque você vê que esses velórios, as pessoas são embalsamadas, então ficam 3 dias ali, porque tem parentes a visitar. No caso ali, não vejo muitos parentes, sim mais pessoas ali do próprio conhecimento do Paco, né? Que continua aparecendo pro David, continua aparecendo. Né? E tem certo momento que ele pega e aperta assim o pescoço do David. Claro, tudo é a cabeça do David imaginando essa questão e para demonstrar para o David como é bom a gente estar em um local de poder, né? Que eu
né, cada um tem uma maneira de entender as relações. O Paco, né, e é isso, vamos lembrar que é a perspectiva do David, do que o Paco falaria, isso que é curioso, né? O que o David acha que o Paco faria? O Paco seria uma pessoa violenta e perigosa? Pode ser que o Paco não fosse, mas ele, para demonstrar, porque o David precisa dessa força, encontrar força nesse momento, ele imagina o Paco apertando o pescoço dele, e o Paco falando para ele assim: olha, como é que tu se sentiu? Seu coração disparou? Aí ele fala que sim, ele balança a cabeça e fala que sim. Então, quando você sente isso e eu percebo que você está assim, eu sei que eu tô por cima. Então ele dá uma demonstração de violência pro David. Claro que o David não é esse tipo de pessoa, né? Mas no episódio ele vai demonstrar encontrar coragem a partir desses diálogos imaginários e dessas experiências que ele acha que o Paco tem, dessas relações todas. Ele tem muito medo, né? Ele demonstra várias vezes tá com medo de ter tanto pessoal de gangue no velório, tem medo de ter, sei lá, o tiroteio, né? Ele demonstra essa espécie de coisa. E você vê que a dado momento quando chega de novo aquele cara, que é uma pessoa insuportável, né? Que é a pessoa lá que tá querendo comprar a funerária, é um cara intimidante, ele tem aquele sorriso o tempo todo, mas ao mesmo tempo que ele sorri, ele fica falando coisas assim: ah, eu pretendo acabar com vocês, eu pretendo fechar sua funerária, aí você tenha muito medo de mim, sabe? Ele é um cara ameaçador e tudo através daquele sorriso. Ele é uma pessoa absolutamente odiosa. Esse ator, o Gary Hershberger, olha o nome dele, que faz o Matthew Gillard, que é esse cara que sorri o tempo todo, ele consegue passar isso daí. Ele é muito, eu sinto ele muito mais odioso e muito mais perigoso do que o pessoal ali de gangue ali, entendeu? Porque ele tá querendo pisar na cabeça das pessoas, destruir um negócio de uma família sem dar um tiro. Então eu acho interessante a gente colocar aqui essa espécie de figura, entendeu? Absolutamente odiosa, né? Que é muito bem aceita pela sociedade. É um cara loiro, né? Branco, olhos claros e tal, e tá ali colocando várias ameaças para a família Fisher. Então quando ele vai se encontrar com o David e o Nate, ele pede para fazer encontro, ele oferece menos ainda pelo valor de compra, né? Ele fala: o mercado tá assim, por isso que eu tô oferecendo menos e tal. E o Nate tá lá, e o David pega e fala assim: olha, eu acho que você tá pensando que você pode falar pra gente o que quiser, né? Que você não tem motivo pra ter medo da gente. Aí o cara já começa a dar risada na hora, né? Por quê? Você vai me matar? Ele fala: não vou te matar. Tem coisas bem piores do que a morte. Entendeu? Você tem que entender que eu posso te seguir, eu posso realmente fazer mal a você. Você acha que eu não posso? Você tem certeza que quer se meter comigo? E o cara, ele percebe a ameaça, né? E ele fala assim, o David fala: vai embora, se manda, vai embora, acabou nossa reunião, se manda. E tal. E o Nate olhando ali, é uma cena muito engraçada, porque o Nate tá olhando ali pro David falando: opa, quem é você, né? Quem é você? E o David responde: certo, querendo vomitar. Então para ele foi muito difícil ele tomar esse passo. E ele precisou de imaginar todos esses diálogos com o Paco, as situações onde o Paco estaria envolvido, que tipo de pessoa seria o Paco perante a comunidade dele, para ele encontrar força de alguma maneira. Né? Então é interessante, né? Mesmo ele não tendo uma relação com esse personagem que é um cadáver, né? Ele acaba tendo algum exemplo disso daí de alguma maneira. E poxa, vai haver um enterro, né? Eles vão realmente levar ali, né? O David segura com muita força ali a mão desse fantasma que é o Paco ali. O Paco fala: me larga a minha mão que eu preciso ir embora, né? Porque o caixão já foi fechado, as pessoas já estão levando embora pro cemitério. Então tudo muito doloroso. Eu fiquei muito emocionada. Tem momentos que a mãe fala assim, a mãe do Paco fala: poxa, ele era um jovem feliz, sorridente, brincalhão, amoroso, e eu não soube o que fazer, Ele se envolveu com drogas, depois se envolveu com armas, se envolveu com essas pessoas, e depois quando nós fomos ver, a gente não tinha o menor controle mais sobre ele, nós já havíamos perdido nosso filho.
A Claire também, ela vai ter um espaço no episódio que parece menor, né? Mas de certa maneira não é, porque ela também vai confrontando as pessoas com esse deboche, né? Das pessoas adultas, assim, acharem que elas são tão perfeitas, sem problemas, acharem que ela é uma perdida, que ela é uma drogada, que ela é uma incendiária, e na verdade ela tá vivendo, né, a vida dela e os problemas dela. De certa maneira, quando o Nate tenta conversar com ela, ela até brinca, fala, não sei, tô cheio de problema, meu cafetão tá me batendo porque eu não entrego o dinheiro suficiente. Então ela expõe o ridículo, né? Até esse controle, né? Porque principalmente com o Nate ela faz isso, né? Quando o Nate pergunta onde é que você estava, né? Da sua conta, por acaso estou morando num local que é um estado de sítio, algo do gênero. Depois a mãe conversa com ela e pergunta, você fez isso, Claire? Você botou fogo? Ela fala que não, mãe. Já o pé, né? Aí ela assume a verdade pra Ruth. Terminou o episódio, porque pra mim o final dele é uma das coisas mais bonitas, assim, porque envolve uma oração, né? Porque tá ali, né? O David já se reuniu, voltou pra casa, o Rico está lá e aparece quem? O Powerful, líder de gangue, e fala pro Rico, os Fisher estão aí? Aí o Rico pergunta por quê? O que aconteceu? Ele pergunta, os Fisher estão aí? Manda eles virem aqui. E você pensa, né? Porque a gente também tá ali com os nossos preconceitos, né? Colocados à prova, né? O que ele vai fazer? Será que ele vai ameaçar? Será que ele vai pedir o dinheiro de volta? O que ele vai fazer, né? E a gente lembra que tiveram uns diálogos ali do Nate conversando com a mãe do Paco, né? Principalmente com a mãe, que ficou mais abalada, o pai também, né? Mas a mãe que botou mais pra fora, né? Suas emoções. Ele fala assim do pai, nós perdemos o nosso pai na noite de Natal, no dia de Natal, e eu tinha tanta coisa para falar para ele, né? E ela fala, porque ele vê que ela tá muito desesperada, que ela não vê futuro para ela fala, você precisa ser a guardiã das memórias do Manny, e do Paco, né, que pra família fala para chamar de Manny, que é um apelido dele. Você é a guardiã das memórias, então você precisa manter, né? Você tem que manter as memórias, você tem seu marido, força, né? Isso vai passar, né? Não vai ficar pior do que isso. Então ele tenta consolar, e quando o Powerful, né, chama todos, ele pede para todos darem as mãos, que ele quer fazer uma oração. Aí ele faz uma oração e ele agradece aos Fisher. Fala assim, que Deus console os Fisher. Afinal, aqui o marido foi perdido, um pai. Nós queremos agradecer pela gentileza, pela bondade, pela acolhida. Então a gente é pego desprevenido nesse momento, porque nós, espectadora, tu tá aqui, fala assim, não esperava. E nossa, o episódio termina assim, ele com essa bela oração, termina com o David indo jogar boliche com o Keith. Estão ali, o David inclusive fala que ele era um campeão de boliche, né? O Keith até brincar, por isso que você veio me convidar para jogar boliche, né? E os dois estão ali rindo, se divertindo. Aí quando aparecem duas pessoas, aparece um cara, na verdade, que pergunta e fala assim, e aí, vocês estão juntos? Aí o David olha assim e fala, sim, estamos sim. E se aproxima de ficar juntinho do Keith. É um final delicioso, né? Esperançoso pra caramba, porque o David aos poucos está aprendendo a se impor, inclusive impor a relação dele, né? Então passo a passo isso vai acontecendo, né? E é tão bonito como vai acontecendo, né? É bem interessante. Também termina, obviamente, com o Nate indo se encontrar com a Brenda também para mais uma noite de amor, né? Dando a entender que ela tá ali para cativá-lo, ali com muitas velas, onde ele vai ter uma revelação, né? Deixa claro pra gente ou não, né? Que talvez a Brenda tenha feito isso. Será que foi ela que fez? Ele tem uns recortes assim de pensar, né? Coisas que ela falou assim: eu sou capaz de fazer qualquer coisa por quem eu gosto. Então será que é ela que foi a pessoa que botou fogo ali, né? Então ela parece ser uma pessoa de fazer coisas assim inesperadas, né? Tipo aquela tatuagem que ela tem, né? Escrito Nathaniel, né? E poxa, será que ela conheceria alguém e já acharia que valia a pena colocar uma tatuagem, né? Então, visto depois mais pra frente, a gente sabendo a história toda da família, aquele negócio, problema do irmão dela, né? Os problemas que ela tem relacionados à família. Então ela pode ser uma pessoa que vai aos limites muito rapidamente, né? Mas o episódio termina nesse ponto, com ela tendo uma noite
de amor ali com Nate, né, a luz de velas, e ele pensando, né, suspeitando que talvez ela fosse incendiária. Mas é um episódio maravilhoso, assim, é maravilhoso demais mesmo, assim. Eu gosto muito de ler umas resenhas, né? E assim, é muito interessante porque você vê como toca as pessoas de maneira diferente, né? Tem algumas pessoas assim, eu queria que tivesse isso, né? Que eu queria que tivesse aquilo. Mas pra mim, aqui é um episódio onde já vai se construindo o que é o Six Feet Under, né? O que é Sete Palmos, né? Que são histórias sobre a vida, né? Sobre a morte. Aquelas mortes significam alguma coisa para aquelas pessoas. Dado episódio a solidão, porque a pessoa morreu sozinha, engasgado, né? E por aí vai, às vezes ataque de animais. Nesse caso aqui, a morte, falecimento do Manny, né? Do Paco, como a gangue chamava, é uma coisa que toca profundamente o nosso coração, e eu acho que e surpreende também a família Fisher, porque vira um ensinamento, né? Que as coisas não são exatamente como parecem, né? Os preconceitos que são colocados. Como eu gosto sempre de fazer, eu falo o obituário, né, da pessoa que faleceu. E aqui vai então o obituário do Paco, ou Manny. Manuel Pedro Antônio Bolim, entre aspas, Paco. 6 de fevereiro de 1980, 15 de fevereiro de 2001. Bolim, Manuel Pedro Antônio, 20 anos. Morreu em 15 de fevereiro. Ele se formou na Echo Park High School em 1999. Manuel deixa para trás sua amorosa namorada Sylvie Castillo e os dedicados pais Charles e Loretta. Funeral neste sábado na funerária Fisher & Sons. A missa fúnebre será realizada às 9h30 do domingo, 18 de fevereiro, na Igreja Católica da Santíssima Trindade em Echo Park. Você estará em nossos corações para sempre. Uma curiosidade também é que, de acordo com as datas que são fornecidas aqui no episódio do nascimento e da morte do Paco, ele tinha completado 21 anos. Porém, os próprios pais deles falam que ele completaria 21 anos em breve, né? Que ele tinha 20 anos. E é isso, né? Esse aqui foi mais um episódio sobre a série A Sete Palmos. Eu espero que esteja te emocionando tanto quanto está me emocionando também. Né, tem sido muito bonito, eu sou muito grata a esses conteúdos assim de audiovisual, sabe, né? As pessoas não gostam que se refira, chame de conteúdo, né, e tal. Mas eu sou muito grata quando me traz a reflexão, sabe? E é muito interessante isso com cinema, com TV, com literatura, como isso toca a nossa vida de diversas maneiras, em diversos momentos da nossa vida. Né? Se a série foi há mais de 20 anos atrás, há 20 anos eu pensava de uma outra maneira. Hoje em dia eu já penso de outra. Quem sabe eu mais uma velhinha mais para frente, mais velhinha, com os meus 60, 70, que eu dure, né? Até lá, tomara que sim, eu pense também diferente, isso aí me toque de maneiras diferentes. Isso é tão legal, né? E uma curiosidade também, porque a moça que faz a namorada aqui do Paco, que olhando pro rosto dela e falando assim, nossa, quem será essa atriz, né? Eu fiquei pensando, eu conheço essa face dessa atriz. Aí eu lembrei, que coisa interessante, né? Que realmente ela participa do elenco do Orange is the New Black. Aqui a atriz é Elizabeth Rodrigues, né? Que ela tem um papel tão legal nessa série Orange is the New Black, né? Que assisti inteirinha também até o último episódio. Lá ela faz a mãe de uma personagem, né? E aqui ela faz a namorada, tá super jovenzinha. O próprio personagem que faz o Paco também, acho que eu já vi ele em alguns trabalhos assim posteriores, né? O Jacob Vargas. Eu gostei muito, assim, a participação dele foi muito tocante, sabe? Que eu encontre mais coisas assim do ator, porque é muito emocionante, assim, eu vou procurar com toda certeza. Com isso, eu quero deixar para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, pelo podcast, primeiramente o meu muito obrigada, né, por estar aqui, por me permitir lhe fazer companhia, reiterando aqui as solicitações de apoio, né, para que a gente possa conseguir manter esse site, esse podcast, enquanto tivermos, né, afinal memento mori, né, um dia todo mundo parte, enquanto a vida, a esperança, então a gente pretende, pelo menos, enquanto puder e tiver saúde, manter aqui os nossos programas.
Quero deixar um abraço e, claro, né, a gente se encontra logo mais aí na próxima semana em mais um programa. Estou assistindo aos poucos mesmo, mas você, se for curioso, assim, ansioso, quer maratonar, maratona tudo. Eu conheço gente que já está maratonando tudo, não tem problema. Depois você reassiste, quem sabe eu repasso enquanto eu estou conversando, né? Dá para fazer isso, ficar repassando enquanto a gente está falando as cenas. Tá tão fácil, tá na Netflix, né? É até um exercício interessante você escutar alguém falando enquanto as cenas vão passando, né? Às vezes eu até mudo um pouquinho a ordem das coisas, né? Eu tenho isso, né? Às vezes de me antecipar ou mudar. Mas a verdade é que é bem legal, assim, é uma experiência. Qualquer hora, quem sabe a gente faz aí um watch party, né? Bota na Prime lá todo mundo assiste ao mesmo tempo, no mesmo link, né? Dá para ouvir os comentários, né? É que eu não gosto muito de comentar em cima do que tá passando na tela, mas é uma experiência que podemos tentar fazer futuramente, tá? De qualquer maneira, não deixe de me seguir nas redes sociais, porque eu também aviso as coisas que a gente está fazendo, as lives quando vamos entrar. Procura nos meus links aqui, é só você clicar no meu nome, logo ao lado tem todos os links das redes sociais e tem como você se comunicar comigo ou mesmo mandar um e-mail, tá? Nosso e-mail é bem facinho, ele é contato.cinemasmorra@gmail.com. Um abraço para você, se cuida, viu? E memento mori. Até.